Olá, tudo bem? A paz do Senhor, sejam bem-vindos aqui ao Pit Stop. Hoje um Pit Stop especial. Hoje você vai acompanhar como foi o nosso aniversário de 32 anos da Igreja Cristã da Família. Então, hoje, não perca, fique com a gente, você vai acompanhar nosso aniversário, ainda tem a palavra e a ministração do louvor. Então, fique com a gente, Deus te abençoe. Tudo bom com vocês? Sua casa, partilhando e exaltando o nome de Deus juntos. Que Ele seja exaltado, glorificado mais uma vez na nossa vida, no nosso coração e nas nossas canções também. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por estarmos juntos, Senhor, conectados, Jesus, mesmo que distantes, Senhor, mas conectados através do Senhor, através do Teu Espírito, Senhor, Teu Espírito ligado ao nosso Espírito, Senhor, nos lembrando que fazemos parte de uma família da qual o Senhor reina, governa, e o Senhor é soberano sobre todas as coisas, Senhor. Então, fica à vontade no nosso meio e que o Senhor receba as nossas canções, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, um pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito
glória e de louvor. Cordeiro bendito do Senhor, és digno de glória e de louvor. Cordeiro bendito do Senhor. Perdoa-me, Senhor, por dormir tanto tempo. Perdoa-me, Senhor, por ignorar tua dor. Perdoa-me, Senhor, por tanta indiferença, por não perceber o que sofre sem ti, bem ao meu lado. Mas eu decido teu reino anunciar. Mas eu decido iluminar. Preparar o caminho pro meu mestre passar. Passa, Senhor. Mas eu decido teu reino anunciar. Mas eu decido iluminar. Que venha teu reino, estabeleça teu reino. Que venha teu reino, que venha tua glória. Serei tua boca, teus braços, tuas mãos, teu corpo. Serei tua extensão, Jesus. Serei tua boca, teus braços, tuas mãos, teu corpo. Serei tua expressão, Jesus. Que venha teu reino, estabeleça teu reino. Que venha teu reino, que venha tua glória. Oh, oh, oh.
poder e autoridade seja ao Filho. Todo louvor, a glória, a honra seja ao Rei dos Reis. Todo poder e autoridade seja ao Filho. Serei tua boca, teus braços, tuas mãos, teu corpo. Serei tua extensão, Jesus. Serei tua boca, teus braços, tuas mãos, teu corpo. Serei tua expressão, Jesus. As estrelas incontáveis, tu conheces todas pelo nome. E todo o universo é desenhado e foi em tua majestade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo eu amo. E eu respondo ao teu amor, que diz a mim que não há outro Deus. Misericórdia e bondade me acolhem, tua santidade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo eu amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo eu amo. Quanto mais te conheço, Senhor, te vejo, te percebo, e eu te amo, Deus, te
amo, Deus, te amo, Deus. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. 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 Olá, como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu estou regozijante, né? Lembrando de tudo que aconteceu no nosso aniversário de 32 anos. Foi maravilhoso. Foram momentos muito especiais, momento de muitas emoções e momentos assim de muita alegria. Tanto que eu convido você a continuar aqui com a gente, porque no final a gente vai estar apresentando o nosso aniversário, os melhores momentos, os momentos marcantes que vivemos juntos. E hoje eu estou aqui também para estar participando com vocês algo da parte do Senhor. Então eu quero que você nesse momento possa acalmar o seu coração e fique atento àquilo que eu quero falar para você. Vamos orar por isso? Senhor, Tu sabes, ó Pai, como somos pequenos, como somos carentes do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua sabedoria. Por isso, Deus, que nesse momento não seja eu a falar nas minhas limitações, mas seja o Teu Santo Espírito com toda a liberdade para poder ministrar ao meu coração e ao coração daqueles que me ouvem nesse dia, nesse momento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Eu estava pensando a respeito de toda essa situação da pandemia, que muitas pessoas pararam de fazer praticamente tudo. Muitas pessoas se isolaram, muitas pessoas se amedrontaram, mas algumas pessoas continuaram a fazer aquilo que elas já costumavam fazer, né? Pessoas que são aventureiras, que são esportistas, pessoas que continuaram procurando desafios. Alguns que são alpinistas, alguns que são navegadores dos mares bravios, outros também que voam por várias e várias localidades nessa terra. E pensando nisso e vendo algumas reportagens a respeito, eu acabei sabendo de um aparelho que me chamou muita atenção. Esse aparelho se chama radiobaliza de localização pessoal. E é um aparelho pequeno, mas extremamente importante para as pessoas que buscam desafios, que se adentram em florestas inacessíveis, em lugares que ainda não foram visitados, né? E o que essa radiobaliza de localização pessoal faz, né? Ela é um aparelho capaz de transmitir sua posição via rádio para uma rede de satélites na órbita da Terra. E esses sinais, eles acabam sendo reedificados, né? E eles acabam sendo retransmitidos como mensagens para pontos de localizações aqui na Terra, para que sejam alcançadas essas pessoas, né?
Na realidade, essa radiobaliza não é o rastreador. Eu tenho esse aparelho e vou ser localizada durante todo o percurso de onde eu estiver. Não, mas ela vai te localizar no momento que você emitir esse sinal. E aí eu falei, puxa vida, né? Tem tanta gente que se perde, aí a gente vê notícias de pessoas que se perdem nas florestas. Já pensou se cada pessoa que intentasse um plano como esse, né, de fazer uma trilha, tivesse esse aparelho? Quantos problemas seriam evitados? Porque seria facilmente localizado e não despender equipes e tantas pessoas, bombeiros, etc., por vários dias para encontrar alguém. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando numa coisa. Existem dois tipos de pessoas que não precisam usar esse tipo de aparelho. Uma delas é aquelas que não se querem ser achadas. Pessoas que, por causa de angústias, de depressão, de síndromes, estão fechadas dentro delas mesmas, ao ponto de não querer que ninguém as encontre. E como nós temos visto situações assim nos nossos dias. Como que as doenças da alma têm se multiplicado no mundo. E uma coisa interessante, que mesmo que elas não queiram ser localizadas ou achadas, é nosso dever buscá-las. Porque muitas delas podem não aparentar exatamente o que estão vivendo, mas elas sempre promovem um sinal. Um sinal que vai de comunicação a você, a mim, para notar que algo está errado. E como que a gente tem que estar sensível a esses sinais? Como que a gente tem que realmente fazer a diferença? Que nós possamos ter a sensibilidade do Espírito Santo para alcançar essas vidas que infelizmente se multiplicam hoje na face da terra. Que nós venhamos a impedir atitudes dessas pessoas como suicídios, cortes, a mutilação física. Que a gente possa ter o amor para resgatar essas pessoas aonde elas estiverem. Já outro tipo de pessoa, que também não teria necessidade dessa radiobaliza, seria aquelas porque ninguém se importa. Pessoas que foram esquecidas, pessoas que não tem ninguém para olhar por elas, pessoas que estão no mundo, mas não são conhecidas de ninguém. Então, ainda que elas estejam perdidas, ninguém vai buscá-las, ninguém vai procurá-las. E eu acabei lembrando de uma história na Palavra de Deus. Como é maravilhoso ler a Palavra de Deus. Por isso, faça dessa leitura teu hábito. Busque, porque aqui está contido segredos, aqui está contido indicações, aqui você se realiza, você tem respostas, você tem consolo, você tem momentos de alegria no meio da tristeza. Por isso é importante a gente conhecer a Palavra de Deus, porque ela é vida em nós. E por isso eu me lembrei dessa história. Me lembrei de uma pessoa, um personagem bíblico, que está lá em Gênesis, entre o capítulo 15 a 17. Eu quero falar de Agar. Agar era uma egípcia que foi dada para Abraão no momento que Abraão fez alguma coisa não muito certa. Ele foi fugir da fome no Egito e chegando lá ele resolveu omitir que Sarai, a sua esposa linda, era exatamente a sua esposa e disse que era irmã. Por conta dessa situação, aconteceu grandes problemas para o rei do Egito. E quando o rei do Egito descobriu a verdade, falou, vai embora, Abraão, vai embora. E ao mandá-lo embora, ele despediu a Abraão com um monte de bens e deu Agar como escrava de presente. Pois é, Agar era uma escrava. E a gente sabe que o escravo é considerado nada, sempre foi considerado nada. Ele não tinha sentimentos, ele não tinha vontades, ele tinha apenas que obedecer. E Agar estava ali vivenciando aquilo, uma escrava. E ela foi levada para uma cultura totalmente diferente da dela, para servir Sarai. E é interessante que Agar, vivenciando toda aquela cultura diferente, ela ouviu muito a Abraão falar para os seus servos ou comunicar com a sua família, com Sarai, sobre o Deus em quem ele cria. Agora imagina para Agar, uma mulher que cria em um monte de deuses, porque a cultura egípcia era assim. Existia Deus para a chuva, Deus para a colheita, Deus para os rios, e esses deuses eram insetos, eram animais, eram meio homens, meio bichos,
Ou seja, para cada situação tinha um Deus. E de repente ela encontra um povo que acredita num único Deus, um Deus capaz de fazer todas as coisas. Então, isso era estranho para Agar, mas ela aprendeu a conviver com aquilo. E ela foi ali naqueles dias vivenciando. Inclusive, ela deve ter escutado a história que esse Deus chegou para Abraão e falou: olha, Abraão, eu vou te fazer um pai de multidões. Sua descendência será tão grande como os grãos de areia do mar, como as estrelas do céu. Gente, Agar conheceu Abraão, ele já tinha uma certa idade. Então, como que você pode imaginar, né? Ele vai ser um pai de multidões? Pois é. Ela não acreditava, creio eu. Isso não está explícito na Bíblia, mas dá para a gente pensar dessa maneira. Mas não era só ela que não acreditava. Sarai também não. Sabe por quê? Porque ela estava velha, porque ela era estéril. Então ela não acreditava que realmente ela pudesse ser capaz de fazer com que aquela promessa se cumprisse. E aí o que ela faz? Ela resolve dar um jeitinho. Quantos de nós também não faz isso, né? Quantos de nós fala assim: nossa, Deus, sabe aquela promessa de eu trazer meu filho para a igreja está meio demorado, acho que eu vou começar a mandar uns vídeos de pregação, de louvor, de ministração, disso, daquilo para ele. Estou falando de mim, viu, gente? Já fiz muito disso. Às vezes a gente quer dar um jeitinho na promessa do Senhor, porque julga que ela é tardia. E não compreende que muitas vezes esse tempo que Deus nos dá entre a promessa e a realização dessa promessa é exatamente o tempo que Ele tem para moldar o nosso caráter, para fazer com que sejamos reflexo da Sua palavra, para fazer com que nós mesmos venhamos olhar para o nosso interior e falar o que está errado, o que eu preciso mudar, o que as pessoas veem em mim que representa a Deus. Todo o tempo de Deus é necessário na nossa vida, assim como foi para Sarai. Mas enfim, ela acaba não agindo dessa maneira. Ela acabou se precipitando e resolveu fazer o seguinte: ela resolveu dar Agar para o marido dela. E realmente aconteceu o que ela esperava. Agar engravidou. Mas e aí? Com o passar do tempo, Agar começou a se vangloriar por poder ter um filho, o filho do seu senhor. E começou a, menosprezar a sua senhora. E vocês imaginam, para Sarai olhar aquilo? Ela ficou muito brava, ao ponto de começar a maltratar Agar, mas maltratar mesmo. E aí Agar, não aguentando todo esse sofrimento, resolveu ter outra ideia. Fugiu para o deserto. Gente, a gente sabe, olhando a história, que aquele povo era nômade. Eles estavam acostumados a caminhar entre os desertos, entre lugares de difícil acesso. Mas para uma mulher, naquelas condições, fugir para o deserto, grávida, o que ela poderia estar esperando? Eu só sei que ela poderia estar encontrando a morte. E Agar estava ali, num determinado momento do caminho, onde ela se depara com sol escaldante durante o dia e um frio gélido à noite, sozinha. Mesmo que ela tivesse a tal rádio de localização, a radiobaliza de localização, quem iria procurar por ela? Quem iria se preocupar por ela? Quem que estaria esperando Agar? Pois é, mas ela, naquele momento, naquele deserto, foi visitada pelo anjo do Senhor. Aquele anjo parou e falou: Agar, eu preciso conversar com você. Volta para tua dona. Volta para tua dona. E ele diz assim, lá em Gênesis 16: então disse o anjo do Senhor a Agar: torna-te para tua senhora e humilha-se debaixo das suas mãos. E disse mais o Senhor: eu multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Ela disse assim: e receberás. O anjo disse para ela: e receberás e terá um filho, e dará a ele o nome de Ismael, Agar. Porque você sabe o que significa Ismael? Deus ouve. Deus ouviu a tua aflição no deserto. Deus ouviu a tua lamentação e mudou a tua história.
E não é que isso aconteceu? Só que aí foi preciso que Agar demonstrar o seu louvor, porque ela acaba chamando esse Deus de El Roi. Ela conhecia vários deuses, mas foi no momento da aflição dela que ela realmente soube quem era aquele Deus que Abraão falava. E quando ela dá esse nome para esse Deus, ela mostra a glorificação que ela tem em conhecer um Deus verdadeiro. E o significado de El Roi é Deus tudo vê. Deus vê quando estamos na aflição, quando estamos no deserto, quando estamos nas nossas angústias. E ela volta. Ela obedece com a certeza de que há uma promessa no coração dela. Só que quando ela volta, ela se humilha e tem o filho. Nasce Ismael. Ismael fica ali no meio daquele povo e cresce e é o primogênito de Abraão. Mas o que Agar percebe é que jamais ele foi tratado como tal. Ele foi honrado como aquele povo honrava seus primogênitos. E para piorar a situação, num determinado tempo, Agar ainda vê mais uma manifestação de Deus. Ele cumpre a sua promessa. Ele faz com que Sarai engravide na sua velhice. E então, nasce Isaque, o filho da promessa. E a ele é dado todas as honras, a ele é colocado no pedestal. E Agar olha tudo aquilo e fala, e meu filho foi o primeiro, meu filho é o primeiro filho de Abraão e é Ismael que deveria receber todas essas coisas e não Isaque. E começa aquele conflito. E aí Sarai, que agora se chama Sara, fala para Abraão o seguinte, manda eles embora. Estão atrapalhando a gente aqui. O nosso Isaque é o filho da promessa. Manda Ismael e sua mãe embora. Imagine você trabalhando numa empresa durante muitos anos, se dedicando, sendo um exímio funcionário, chegando na hora, tendo ideias maravilhosas, sendo perfeito. E aí você descobre que vai haver uma grande demissão. Você aproveita sabendo que está no meio dessa demissão, já faz planos, afinal de contas você vai ter o seu fundo de garantia, você vai ter a sua rescisão contratual e no dia que você recebe a sua demissão, está escrito, demitido por justa causa. Você consegue imaginar, meu irmão? Seu chão some. Como assim? Eu que fiz tudo por essa empresa, eu que trabalhei, que não faltei, que fiz tudo que deveria um funcionário fazer, sou demitido por justa causa, sem motivo. Isso é revoltante, isso não tem palavras. Agora imagina para Agar, que tinha um filho do Senhor, que sofreu a humilhação de ser escrava, que teve que ir para o deserto, que teve que voltar, ser mais uma vez lançada fora. Ela foi lançada fora do Egito como escrava e agora ela estava sendo lançada fora de um povo que deveria acolhê-la. E mais uma vez, Agar vai para o deserto. A primeira vez ela foi porque ela quis ir. Muitos de nós fazemos isso conosco. Temos atitudes que nos levam para situações terríveis. E em alguns momentos são pessoas que nos levam para essa situação. Agar estava ali. Mais uma vez no deserto. Chegou um momento que a água acabou, que a comida acabou, que não tinha mais nada para eles ali. Agar se desesperou a tal modo, porque agora ela não estava sozinha, ela estava com um filho. E ela via que o seu filho estava desfalecendo e ela deixou o filho longe dela. Foi para mais longe ainda, dizendo assim, que eu não veja o menino morrer. Quem é mãe sabe que a gente dá a vida pelos nossos filhos. Quem é mãe sabe que dá os seus sonhos para que os sonhos dos nossos filhos sejam realizados. Quem é mãe sabe que a gente tira tudo da gente para dar para os nossos filhos, que a gente dá a nossa vida para não ver o nosso filho morrer. Agar estava assim, sem forças de ver o filho perecer. O que é interessante é que naquele mesmo deserto, o anjo já tinha visitado Agar, já tinha falado para ela, ei, esse teu filho, ele vai ter uma numerosa semente, serão muitos que ninguém se pode contar. E ela creu naquele momento e voltou.
Mas naquele outro momento de aflição, ela se esqueceu da promessa de Deus. Só que, mais uma vez, Agar foi visitada pelo anjo, que disse assim agora: sabe, Agar, eu disse que teu filho se chamaria Ismael, porque Ismael significa o Deus que ouve. E Deus ouviu o choro do menino. Levanta-te daí, porque a promessa ainda está de pé. Ele será uma grande nação. É uma história linda, uma história que enche o nosso coração, porque o nosso Deus, Ele é capaz dessas coisas, de trazer a vida onde há morte, de trazer esperança onde há caos, de fazer nova todas as coisas. Deus fez isso na vida de Agar. E talvez você possa estar se sentindo assim, no deserto da aflição. Talvez você está se sentindo esquecida, esquecido. Talvez você está falando: Deus, está demorando tempo demais, eu não aguento. Mas é para você que essa mensagem está sendo dita. Confia no Senhor, porque Ele é poderoso para completar a obra que Ele começou na tua vida. Tudo isso é um tempo, como foi um tempo para Agar, como foi um tempo para Abraão e para Saraí, como foi um tempo para mim e para você, de tantas histórias que a gente já vivenciou e de muitas mais que a gente vai vivenciar. Por isso, guarda em teu coração, ainda que você não tenha nenhum instrumento para que te localizem, o Senhor, o meu e o teu Deus, é aquele que tudo vê e que não deixa passar nada a teu respeito. Confia. Verdadeiramente, meu irmão, confia, porque esse nosso Deus é fiel. Amém? Que Deus venha falar ainda mais ao teu coração, que você venha buscar ainda mais conhecimento, renovo, consolo, alegria nessa palavra que é viva e é eficaz. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Ó Deus, eu te louvo porque o Senhor se faz presente em nosso meio, que o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações, que o Senhor é um Deus que trabalha em nós, apesar de nós, que o Senhor não leva em consideração, Senhor, as nossas inquietudes muitas vezes. Ó Deus, continua falando ao coração daquele que me ouviu, continua falando ao meu coração tudo aquilo que o Senhor ainda tem planejado para nós que esperamos em Ti. Abençoa cada um dos meus irmãos com a Tua presença, com a Tua palavra e com o Teu amor, que jamais nos abandona. Em nome de Jesus.
é a expressão da derrota, é o quase. A expressão nadar, nadar e morrer na praia não é o quase. Eu tenho um negócio comigo que eu odeio esse negócio de tentar fazer e não conseguir. É muito horrível. Então, muitas coisas na vida, quando eu digo que estão quase feitas, muitas vezes estão de maneira nenhuma prontas. Por exemplo, uma pessoa que vai tomar um avião e chega no aeroporto e chega atrasado. Ele quase pegou o avião. Quase. Não pegou. Uma pessoa que se prepara o ano inteiro, que fica preso na sua sala, no seu quarto, para o vestibular, passa o ano, se esmera, chega no dia do vestibular, quase que ele passa, porém não passa. É um quase problemático para quem passa um ano. Casei em novembro de 88, 32 anos atrás. Alguns dias atrás comemorou esse aniversário em casa. Então eu conheço a história do Tatuapé desde o começo, que eu estou há 40 anos na igreja cristã aqui. Nós comemoramos um ano a mais. Mas na verdade, em cima daquilo que foi pregado aqui pelo Ailton, nós devemos ter uma contagem regressiva. Porque eternidade é não tempo. E eu tenho uma frase que diz assim: todos nós nascemos um tempo para escolher. Então nós comemoramos um ano a mais, mas na verdade nós estamos comemorando um ano a menos. Um ano a menos para estarmos com Deus. Um ano a menos para começar essa eternidade. Um ano a menos para recebermos tudo aquilo que o Senhor nos prometeu e está reservado para nós. Então, Henrique, parabéns por esse um ano a menos. Estamos aqui juntos e 32 anos é bastante tempo, né? E é muito bom quando nós podemos ver que as pessoas vão continuar aquilo que nós começamos. Então ficam as placas, mas mais do que isso fica a história. Então, Deus abençoe a vida de vocês.